Muito boa tarde a todos. Da mesma forma que os meus antecessores, gostaria de fazer um agradecimento especial à organização do simpósio, pelo convite, pela oportunidade de vir falar um pouco sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul para vocês. Agradecer em especial ao professor Elson Longo, que foi meu orientador de doutorado, e pela pessoa a qual tenho muito carinho e muita estima, não só pela questão do profissional que é, mas pela pessoa maravilhosa que eu aprendi a respeitar como um grande ser humano. E hoje muitos de nós estamos aqui em virtude do trabalho que ele, o professor Varela e muitos outros, junto com eles, desenvolveram ao longo dos anos e nos oportunizaram construir uma carreira acadêmica. Afinal de contas, é disso que a ciência é feita, de pessoas e de pessoas que gostam uma das outras e trabalham em conjunto. Vamos falar um pouquinho, então, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Hoje, a ideia aqui nesta apresentação é trazer para vocês um pouco do que o grupo de pesquisa, ao qual eu criei, junto com mais 3 colegas na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, está desenvolvendo. Inicialmente, para que todos entendam onde nós estamos, a cidade de Pelotas fica, então, no sul do Rio Grande do Sul, lá no extremo sul, apenas 100 quilômetros do Uruguai. Eu costumo brincar que se algum problema no Brasil der, fica rapidinho para poder fugir, 100 quilômetros a gente vai rapidinho para o Uruguai. E a nossa cidade é uma cidade culturalmente muito conhecida no Brasil inteiro pelos doces, Então, a capital nacional dos doces. Inclusive, temos uma grande festa na semana que vem começando, são 23 dias para comer doce. A gente ganha uns 7 ou 8 quilos toda vez, todo ano, Depois tem mais o resto para poder perder esses quilos. Mas, infelizmente, o nosso grupo de pesquisa não pesquisa doce, até porque senão os dentistas iam ficar muito chateados com a gente, porque a gente ia atrapalhar a vida deles. Então, o pessoal come doce e acaba usando muito dentista depois. O que nós trabalhamos com algumas coisas que foram desafios que nos trouxeram para a cidade de Pelotas. Quando a gente chega na cidade, algumas características locais precisam ser devidamente aceitas pela comunidade científica e os desafios precisam ser incorporados dentro da pesquisa. E um desafio, logo quando chego na cidade de Pelotas, é descobrir que a cidade era a maior produtora de arroz do Brasil. Se vocês forem ao supermercado amanhã e olharem atrás do pacotinho de arroz, vocês vão ver escrito lá, Josapar. É a empresa que produz arroz praticamente para todo o Brasil. Tem algumas outras empresas que também estão na mesma região, abaixo ali de Camaquã até a região de Pelotas. São os principais produtores de arroz. E o arroz tem um problema muito sério que nos foi apresentado naquele momento. As dezenas de toneladas de arroz que todos vocês consomem todos os dias geram um problema ambiental monstruoso nesse país, que é o descarte dessa casca de arroz e o que se faz com ela. Ela é muito danosa ao meio ambiente porque ela degrada fortemente o meio ambiente. E as empresas que produzem hoje o arroz que vocês consomem, elas têm que pagar uma multa ambiental e um depósito para poder desperdiçar essas cascas de arroz. E isso está incluído, inclusive, no valor agregado do arroz comercializado. O que se fazer com isso? Bom, nós descobrimos que a casca de arroz não era nenhuma novidade, era a base de sílica, Então, foi desenvolvido um trabalho onde um processo, um tratamento foi feito, e este tratamento produziu, então, a partir dessa casca de arroz, um pigmento preto totalmente biocompatível, e que hoje ele é um PCT, que esse PCT está vinculado a justamente essa empresa, a Josapar, e esse PCT hoje está sobre transferência de tecnologia para uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, a L'Oréal, como pigmento preto para ser usado, por exemplo, em maquiagens. Então, esse é um tipo de desafio que a gente encampou logo quando chegamos em Pelotas, mas isso aqui já é passado para a gente, isso já nós concluímos esse projeto e hoje ele já está sendo encaminhado como um produto final. Bem, isso significa o quê? Olhar um pouco para o que nós estamos fazendo no dia a dia, verificar os problemas, aquilo que o professor Banhato muito bem falou, fazer os porquês corretos. E mesmo que aquele porquê já tenha sido respondido, verificar se ele já foi respondido sobre todos os aspectos. E buscar novas formas de encampar desenvolvimentos tecnológicos sobre até pesquisas que já são até muito bem estabelecidas. Como se faz isso? Eu vou mostrar ao longo da apresentação alguns exemplos disso que nós estamos fazendo. O grupo CCAF é o Grupo de Crescimento de Cristais Avançados e Fotônica, então ele trata muito de crescimento de cristais e controle sobre crescimento de cristais e processos ópticos de modo geral.
Vou mostrar para vocês um pouco de algumas coisas que a gente tem feito ao longo desse processo, começando um pouco sobre celulose e madeira. Bem, esse foi um outro desafio que nos foi apresentado quando chegamos para trabalhar em Pelotas. É uma grande produtora de madeira, aquela região em celulose, e como é que nós poderíamos qualificar esse produto e o que nós poderíamos fazer. Então, propusemos o desenvolvimento de um nanocompósito, onde nós tínhamos uma matriz, e esta matriz é uma nanocelulose, e sobre essa nanocelulose desenvolvemos então um processo para absorver nanopartículas de dióxido de titânio sobre essas fibras de celulose. Como as partículas de nanocelulose são pequenas demais, resolvemos tratar com microcelulose para que a absorção fosse mais efetiva. Nessas imagens aqui, temos as imagens, então, da celulose original e da celulose já absorvida com partículas de dióxido de titânio. Em que isso reflete? Em que isso se tornou, então, algo interessante e também fruto de uma patente já depositada no INPI. Resultou em um processo onde a perda de massa dessa nanocelulose, ou seja, essa nanocelulose com dióxido de titânio, a celulose com dióxido de titânio, tem uma redução de perda de massa de 20%. Mas só isso não seria suficiente para que isso fosse uma patente ou fosse um produto. Então, a partir disso, começamos a estudar propriedades físicas desse novo composto, desse novo material. E uma delas foi a molhabilidade da superfície de painéis de MDF. Sim, MDF, esses que vocês usam nos móveis da casa de vocês. E esse MDF, então, preparado com uma quantidade de nanocelulose, apenas 2% do compósito nanocelulose dióxido de titânio, sendo que nesse compósito, esses 2%, apenas 1,6% dele é dióxido de titânio, sintetizado por nós, com uma característica específica também, esse dióxido de titânio, permitia que uma gota de água ficasse parada sobre a superfície de um painel de MDF, sem aquela resina externa que é utilizada, por mais de 1 hora. Nós desistimos porque não havia mais necessidade de se preocupar com isso. Se em 1 hora não foi absorvida, não seria mais um tempo importante para a gente. Mas sabemos que é muito possível que fique mais. Mas, além de hoje, então, termos desenvolvido um painel de MDF que não molha, nós também obtivemos um painel de MDF que não queima em 8 minutos. Então, se você pegar hoje este painel de MDF com essas 2% desse nanocompósito de nanocelulose e dióxido de titânio e colocar ele no fogo por 8 minutos, ele não queima. Isso é um apelo tecnológico fantástico. Imagine uma residência onde aconteça um incêndio, durante 8 minutos, nenhum dos móveis da casa que sejam de MDF tratados assim vai incendiar. Isso é muito útil porque é tempo suficiente para que você possa sair da sua casa e retirar as pessoas da sua família de dentro da casa. Além disso, eliminando completamente alguns dos compostos que eram utilizados para retardar a chama e retardar também o processo de absorção de água, que são tóxicos e que geram aquela fumaça que é tóxica e pode, inclusive, fazer a pessoa desmaiar e não conseguir sair. Então, é um produto com um apelo tecnológico também direto para o meio de vida moderno, de forma que a gente tenha mais segurança ambiental. Bom, esse foi um dos trabalhos, então, na parte de celulose e madeira. Não estou entrando em muitos detalhes aqui, mas a gente depois está à disposição para discutir e apresentar mais informações. Falando um pouco sobre a parte onde é o âmago da minha formação, a minha formação aqui no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, que é a parte de luminescência. Porém, eu sempre me perguntei, ao longo do meu doutorado, a origem dos processos fotoluminescentes e como é que eu poderia compreendê-los um pouquinho melhor. Então, sempre buscamos isso. Trabalhamos com uma síntese específica, hidrotérmica, assistida por micro-ondas, onde segue mais ou menos essa rota para a maior parte dos casos das perovskitas com as quais nós trabalhamos, e nós tivemos alguns estudos recentes bastante interessantes. Um deles foi obter o rafinato de bário, que é esse composto tipo perovskita, onde ele apresenta uma emissão luminescente, tanto em diferentes comprimentos de onda, 405 ou 350 nanômetros, em ambos os casos obtemos, então, emissão luminescente. Ao fazer um tratamento térmico desses sistemas, a luminescência desaparece devido a um relaxamento da estrutura. Queríamos saber, então, qual é esse processo que acontece. Acompanhando isso, então, com espectroscopia Raman, descobrimos 2 modos vibracionais, um modo vibracional específico e um ombro mais alargado, que estavam relacionados com essa estrutura, e, com isso, fomos capazes de determinar qual é a origem desse processo luminescente que ocorria nesse composto, no rafinato de bário.
Não muito satisfeitos com isso, durante ainda o meu doutorado, trabalhei com titanato de cálcio e nós identificamos no titanato de cálcio um processo de mudança de emissão luminescente de acordo com a forma do cristal. Ele partindo, então, de um ensemble, né, de nanoplacas até formar um cubo perfeito e a luminescência desse sistema mudava. Através de algumas simulações computacionais, utilizando técnicas ab initio, foi possível, então, compreender alguns processos eletrônicos e, mais recentemente, através de dinâmica molecular, nós somos capazes também de descrever como é o processo de ensemble destas nanoplacas que dá origem, então, ao microcubo e nos explica a relação que tem isso com o processo óptico de absorção óptica e emissão dessa mesma luz incidente. Além disso, para um outro composto, irmão lá do rafinato de bário, o zirconato de bário, esse composto apresentava, então, um processo de emissão luminescente e emissão radioluminescente, ou seja, cintilação. Só que esses processos eram, de certa forma, competitivos e nós não compreendíamos muito bem qual era o processo que estava envolvido. Através, então, também utilizando um método computacional, usando um programa Quantum Expresso, usando um approach que é a DFT+U, onde nós conseguimos fazer alguma correção sobre os orbitais D e orbitais F de alguns elementos, nesse caso, orbitais D, fomos capazes, inclusive, de simular processos intersticiais e processos de vacância eletrônica, de modo que fosse possível compreender a origem de estados eletrônicos no interior do bandgap e controlar esse processo. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente continua estudando esses processos luminescentes, vocês vão entender. Bem, aqui então tem, né, o processo de radioluminescência desse zirconato de bário, e aqui embaixo, então, como podem observar, na parte de cima é a luminescência, que ela cresce e depois desaparece, e a cintilação que aumenta. Então, através desse estudo, foi possível estimar, então, que devido ao grau de cristalinidade e à organização gradual desse sistema em diferentes condições, eu era capaz agora de controlar o processo de radioluminescência e fotoluminescência desse composto. Bem, com o know-how ganho do ponto de vista acadêmico de conhecer processos de absorção óptica e emissão óptica, decidimos, então, atuar num ramo de investigação que é muito interessante para a sociedade moderna. E um dos principais problemas para uma sociedade que hoje usa tantas tecnologias que demandam energia elétrica. E o custo de geração de energia elétrica, vocês sabem, né, cada vez maior, pelo menos para nós pagarmos, está cada vez maior. E buscar, então, metodologias que sejam capazes de gerar energia de forma com custo reduzido é bastante interessante. Então, o approach em investigação sobre células solares demanda uma grande vontade de físicos, químicos e engenheiros para buscar opções em geração de energia a partir da luz solar, que é muito abundante, principalmente no nosso país. Nosso primeiro desenvolvimento, então, utilizando, né, para ganho de conhecimento, modelos muito semelhantes à célula de Grätzel, ou células eletroquímicas de Grätzel, e eles seguiram, então, esse modelo de construção de células que já é relativamente conhecido. Algumas modificações vêm sendo feitas, como a utilização, substituindo, então, o fotoeletrodo tradicional de dióxido de titânio por sistemas tipo Corchell, com óxido de zinco e sulfeto de zinco, resultaram em comportamentos fotovoltaicos típicos, mas ainda com uma baixa eficiência fotovoltaica, devido a algumas limitações do processo. Então, buscamos entender como é que nós poderíamos melhorar esse processo. De novo, utilizando um pouco de mecânica quântica, isso nos ajudou a fazer essa interpretação. Então, novamente, utilizando para o óxido de zinco e para o telureto de zinco e seleneto de zinco, um approach usando o software Quantum Expresso e um processo de aproximação com o DFT+U, foi possível descrever, então, as estruturas de bandas desses sistemas e propor, então, um processo de alinhamento de bandas do tipo 2 para os 3 sistemas: óxido de zinco, sulfeto de zinco, óxido de zinco, seleneto de zinco e óxido de zinco, telureto de zinco. Nesses 3 casos, o que nos parecia mais amigável seria o telureto de zinco, devido a apresentar o menor gap óptico devido ao alinhamento de bandas desse sistema. Entretanto, na verdade, o melhor resultado é o telureto de zinco, que hoje é objetivo de uma tese de doutorado de um estudante sobre minha orientação.
no qual o alinhamento de bandas, além de ser reduzido, ele também promove uma transferência de carga mais efetiva que obtém-se para o telureto de zinco, mostrando, então, um dos sistemas mais promissores para geração de energia fotovoltaica. Esse é um sistema que hoje está em estudo. Tentando atender um pouco a demanda tecnológica, buscamos também a aplicação de células solares de óxido de nióbio. O primeiro teste que foi feito, esse trabalho também já foi publicado, quase todos os trabalhos que eu estou apresentando aqui já foram publicados ou são alvos de patente, né? Este é um trabalho que já foi publicado na Journal American Ceramic Society, onde mostramos, né, que a redução do efeito luminescente faz com que o comportamento fotovoltaico do óxido de nióbio aumentasse de forma bastante significativa. Então, o perfil do fator de preenchimento aumentava significativamente com o decréscimo da luminescência, e a partir disso conseguimos demonstrar, então, qual eram as correlações. Por que, então, estudamos luminescência daqueles compostos rafinato de bário e zirconato de bário? Porque hoje aqueles compostos são alvo também de duas dissertações de mestrado e mais uma outra tese de doutorado, também sobre minha orientação, como sistemas aplicáveis a fotoeletrodos de células solares. Aqui eu já vou fazer o convite à professora Tatiane para nos ceder as esponjas, para nós podermos trabalhar em conjunto aí e testar com estes sistemas aí as esponjas para os fotoeletrodos que nós estamos desenvolvendo lá na Federal de Pelotas. De imediato, vou passar para o último tópico a respeito do que temos desenvolvido lá, que é o controle topográfico de superfície. Esse controle topográfico de superfície, ele nos chamou bastante atenção, porque nós estamos buscando metodologias para melhorar, inclusive, aquilo que já está posto. Porque não é só propor novas ideias, mas, muitas vezes, olhar para as ideias, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? Olhar para as ideias que já existem e tentar dizer o que eu posso fazer para que isso seja um pouquinho melhor. Então, desenvolvemos uma metodologia para aplicar um controle topográfico na superfície de vidro que vai sobre painéis fotovoltaicos comerciais de silício cristalino, que hoje são vendidos e todos já conhecem, têm em casa ou têm algum contato com eles. Então, nós desenvolvemos um processo, né, onde nós conseguimos, usando placas de vidro, essas placas são reproduções de placas que são utilizadas em painéis fotovoltaicos, e aqui foram usados alguns tratamentos, onde um filme fino específico foi depositado e tratado de uma forma específica. Não posso trazer muitos detalhes, isso é alvo também de uma patente que está sendo redigida, aonde nós conseguimos chegar a uma transmitância de 96,6% em relação ao ar, ou seja, é como se praticamente não existisse a placa. Isso, em comparação com a transmitância do vidro, é um ganho de 2 pontos percentuais em eficiência fotovoltaica de um painel comercial hoje. Por quê? Porque nós conseguimos, o professor Banhato, que trabalha com ótica, sabe bem disso, fazer com que mais fotos chegassem a esse painel, e eu posso, então, agora obter um maior resultado dessa eficiência em virtude da quantidade de fótons que está disponível para ser convertida em corrente elétrica nos sistemas fotovoltaicos atuais. Esse processo que, então, gera um processo de aumento de índice gradual de refração, fazendo com que a luz seja desviada em qualquer ângulo que ela chegue, e vocês podem observar como aqui na amostra de 512 segundos de tratamento, eu já não tenho mais reflectância na superfície. A partir de 4 segundos eu já não tenho, mas com 512 é os nossos melhores resultados no momento. Esse aqui, então, são alguns resultados desse trabalho que eu posso mostrar para vocês. Temos aqui, então, o resultado do fator de preenchimento em função da potência da luz incidida, então, em função de uma potência estabelecida, uma diferença de potencial estabelecida, ou seja, da potência real que chega sobre o sistema. E aqui as curvas, né, fotovoltaicas típicas, pode-se observar que o fator de preenchimento para a fórmula, para a nossa célula com 512 segundos de tratamento, ela é muito semelhante ao fator de preenchimento de uma célula sem nenhum vidro em cima, o que não é real, porque ela é obrigatório que se coloque o vidro, né, para a proteção do sistema. E também a corrente elétrica obtida é ligeiramente superior à corrente elétrica obtida para a célula sem nenhum
filme colocado sobre ela. Tá? Então, aqui tem uma foto do painelzinho, como a gente faz os testes lá na Federal de Pelotas. Isso aqui, inclusive, o estudante que está desenvolvendo esse projeto ganhou uma bolsa do CNPq para fazer o doutorado dele. Esse aqui é um projeto de mestrado que será defendido semana que vem, e ele ganhou uma bolsa do CNPq de doutorado com esse projeto para poder dar continuidade. Como um grupo de pesquisa se faz a muitas mãos e com muitas pessoas trabalhando em conjunto, né? Aqui, né, nesse canto direito, acreditem, sou eu com esse casaco no ombro, não parece, mas sou eu, há uns 15 anos atrás. Aqui nossos companheiros, a professora Cristiane, Química, o professor Sérgio, Engenheiro de Materiais, o professor Pedro, também Físico, e aqui uma parte do nosso grupo de pesquisa, que hoje conta com aproximadamente 35 estudantes, entre graduação, mestrado, doutorado, e temos hoje também o prazer de contarmos com 2 pós-doutores que ingressaram este ano no nosso grupo de pesquisa. Quero fazer um agradecimento especial às agências de fomento, mas primeiramente ao CDMF pela oportunidade de ter me doutorado aqui nesse excelente grupo. Agradecimento à organização do simpósio, os estudantes que mostraram extrema competência e habilidade em desenvolver todo esse evento. Esperemos poder contá-los com eles nos próximos eventos também. Acho que eles não gostaram muito do que eu falei, mas tudo bem. Estão um pouquinho cansados já, né? Agradecer, então, às instituições que nos abrem as portas, né, como o LNLS, à nossa Universidade Federal de Pelotas, ao nosso grupo de pesquisa, CAPES, CNPq e FAPERGS. A FAPERGS é a nossa FAPESP, digamos que um pouquinho menor que a FAPESP, bem menor, né, mas é muito boa, nos ajuda muito. Tá? E agradecer a atenção de todos pelo tempo destinado a nos ouvir. Uma boa tarde.